E os que estão aqui, abram sua Bíblia lá no Salmo capítulo 7. Salmo 7. Vou ler do versículo 9 ao 11. O tema dessa palavra é Deus, o justo juiz. Repita comigo, Deus, o justo juiz. Antes de ler esse texto, quem já viu aqui, quando você vai a um tribunal, ou quando você acessa um site de um TJ, de qualquer tipo de tribunal, um dos símbolos da justiça é a balança. Quem já viu isso aqui? Inclusive, na frente do Supremo, nós temos uma mulher, uma estátua de uma mulher que simboliza exatamente a justiça, e ela segura uma balança. Por quê? Porque o papel do juiz é equilibrar as partes. Diga comigo, equilíbrio. Um dos papéis que o juiz tem é de trazer o equilíbrio. Ele pega uma parte, vê uma parte menos favorecida e numa relação que seja de consumo, numa relação trabalhista, qualquer tipo de relação, ele tenta tornar aquela relação equivalente, ele equilibra. E a Bíblia fala que Deus é o justo juiz, isso quer dizer que ele zela pelo órfão, ele zela por aquele que tem necessidade, ele zela pelo pobre e ele de alguma forma traz uma compensação, diga graças a Deus. E a Bíblia diz, e nós vamos ler aqui, que ele é esse justo juiz. Salmo 7, versículo 9 ao 11. Eu vou ler, vai estar passando aqui atrás também, se você não trouxe sua Bíblia. Deus justo, que sondas as mentes e as entranhas, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança e paz. Quem quer segurança e paz aqui na sua vida? Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Fala comigo, extremo zelo. Eu vou ler de novo, esse texto é maravilhoso. Deus justo, que sonda as mentes e as entranhas. Ele conhece a nossa vida. Ele dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Até aqui eu queria ler com vocês. Gente, a Bíblia é cheia de história de pessoas que a princípio, que no primeiro momento, ninguém daria nada por elas. Pessoas pobres, pessoas que não vieram de uma linhagem, pessoas que desprezadas, pessoas que a sociedade provavelmente colocaria em último lugar. E a Bíblia pega essas pessoas, pega esses personagens bíblicos, pega essas pessoas e transforma em algo lindo, em algo maravilhoso. Pega pessoas improváveis e transforma em algo sublime. Deus, ele é especialista em fazer isso. Ele é especialista em converter o riso em pranto e a alegria em tristeza. E ele faz isso para mostrar o seu poder, para mostrar que ele é poderoso, para mostrar que ele tem um extremo zelo pela sua criatura. Quem é criatura de Deus aqui? Sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Que Deus tem extremo zelo pela sua vida. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E na Bíblia é cheio dessas histórias. Eu quero pontuar algumas dessas histórias. Jacó, por exemplo. Jacó, ele não era o primogênito. Jacó, ele nasceu junto com Esaú, eram gêmeos. E a Bíblia fala que Esaú saiu primeiro. E Jacó agarrou no seu calcanhar, foi puxado junto. Abrindo um parênteses aqui. Na Bíblia, lá na frente nós vamos retomar esse raciocínio. Sempre quando se dava um nome na Bíblia, somente no Velho Testamento, era uma característica daquela pessoa. Então, por exemplo, Jacó. Viram Jacó nasceu, viu que ele era ruivo, que ele tinha uma característica. Deram o nome Jacó, que significa aquilo. Esaú. Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão. O nome Jacó é aquele que se apega ao calcanhar. Vocês entendem? Então, o nome identificava, trazia a identidade daquela pessoa. Amém? Guardem isso, o nome trazia a identidade. E aí, nasceu Jacó e ele não era o primogênito, Esaú era o primogênito. E quando na Bíblia você fala, você ouve, você lê, a palavra primogênito, ela é muito mais do que ela significa hoje. Hoje o primogênito é só aquele que nasce primeiro, é o filho mais velho. Quem é filho mais velho aqui? Aí você é o primogênito. Mas nos nossos dias isso não quer dizer muita coisa, é só o filho que amansa os pais primeiro, não é verdade? Tem uma história que é assim, ó, o primogênito, os pais, primeira viagem, tem um primeiro filho, aí o primeiro filho engole uma moeda. Há uns 2 meses atrás, meu sobrinho engoliu uma moeda.
E aí os pais, quando é o primeiro filho, vai, leva no hospital, leva no pediatra, meu Deus do céu, meu filho vai morrer, engoliu a moeda, faz de tudo, vai precisar operar, vai não sei o que, tal. O que tiver ao alcance deles, eles fazem. Aí vem o segundo filho, engole a moeda. O que os pais fazem? Calma, já não sou pai de primeira viagem. Vai sair. Do meu sobrinho foi exatamente isso, mas foi no hospital, né? Porque é o primogênito. Não, e pior que é. Foi no hospital, aí viu que estava caminhando no trato digestivo, enfim, saiu lá a moeda dele. E o terceiro filho, o que acontece? Corta da mesada. Engoliu, vai cortar da mesada. Por que eu estou falando isso? O primogênito na Bíblia é muito mais do que o primeiro filho. É muito mais. Para você ter ideia, o primogênito ele tinha o dobro de bens que os outros filhos. O dobro de bens para os outros filhos. Ele era responsável por ser, quando o pai morresse, ele seria o patriarca. As pessoas o serviriam, ele tomaria conta daquela família. E a gente está falando um tempo em que a sociedade ela era em clãs, as pessoas viviam em famílias e cresciam em família. Então o primogênito, quando morria o pai, ele era o dono daquela família, ele era o pai daquela família. Então se você é um filho, não primogênito naquela época, você estava no sal, você ia servir o seu irmão mais velho. Vixe, teve gente que falou, vixe, era isso. E aí o que acontece? Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó? Um dia Esaú chega morto de fome, o que Jacó faz? Cara, você não quer vender esse seu direito de primogenitura aí? Jacó com a cabeça lá na frente. Ele estava morto de fome, o que Esaú fez? Vendeu, deu de bandeja. E aí a história se desenrola. Mas o fato que eu quero focar aqui é que Jacó, mesmo não sendo primogênito, não tendo nada, não tendo direito a nada dos benefícios da primogenitura, Deus fez dele grande. Deus fez com que ele fosse rico, que ele tivesse os bens. Deus fez com que dele viesse uma linhagem sacerdotal, uma linhagem de reis. Deus tinha dado uma promessa a Abraão há um tempo atrás, e se cumpriu na vida de Jacó, que dele veio as 12 tribos de Israel. Isso é muito grande, isso é muito tremendo. Uma pessoa que no primeiro momento não teria nada, Deus transforma. E na história de Jacó, lá na frente, você vai ver a história de uma mulher chamada Lia. Quem lembra da história de Lia? Jacó fez essa coisa com o irmão dele, comprou o direito de primogenitura, depois seu pai, Isaac, já estava velho, vou correr aqui com a história. E aí ele queria ser abençoado, porque a primogenitura, além da questão dos bens, tinha uma questão espiritual, que às vezes era mais importante. O pai, normalmente, quando estava morrendo, ele impunha as mãos e ele profetizava. E normalmente as bênçãos, as melhores bênçãos, eram para o filho primogênito. E Isaac, já meio cego, a mãe de Jacó ajuda ele, ele veste as roupas do irmão dele. Resumindo, o pai dele abençoa ele e não Esaú. E a intenção de Isaac, apesar dele ter vendido lá o seu direito de primogenitura, era abençoar Esaú, porque ele nasceu primeiro. Mas acabou que ele abençoou Jacó. E aí, resumo da história, ele ficou bravo, Esaú ficou bravo com Jacó fugiu, foi para a terra do tio dele, Labão. Lá ele chega e encontra uma mulher linda. Ele encontra Raquel. E a Bíblia fala, eu vou ler para vocês verem de onde começam as diferenças aqui. Eu coloquei aqui, Gênesis 29, 17. Olha só, Raquel tinha uma irmã, e a irmã era Lia. Olha a Bíblia como é que coloca. Lia tinha olhos tenros. Outra versão fala pacos. Ela tinha os olhos sem vida, eram olhos meio que sem brilho. Inclusive, o nome dela significa isso. Mais uma vez, eu falando do nome e a identidade da pessoa. Provavelmente ela nasceu dessa forma e deram um nome, e já deram esse nome para ela. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Olha a Bíblia como é bonita ao falar. Lia, se fosse o que a Bíblia quis dizer? Lia era feia, Raquel era bonita. É isso que a Bíblia está dizendo. Lia, olha que coisa linda, tinha os olhos tenros. Tem gente que fala até que ela era vesga, não, mas a palavra fala que ela tinha os olhos opacos. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E quando Jacó viu aquela mulher bonita, falou, eu quero casar contigo. Ele ficou apaixonado à primeira vista. E ele foi logo no futuro sogro dele, Labão, e falou o seguinte, eu quero trabalhar 7 anos por essa mulher. Eu quero casar com ela. E ele falou, beleza, você vai casar com ela, vai trabalhar para mim 7 anos, tudo ok. Teve lá a cerimônia de casamento, não sei o quê. Eu sei que na noite de núpcias, provavelmente,
Jacó já estava meio passado ali. Quem que coloca no lugar de Raquel? Lia. E ele não percebe, se deita com ela. No outro dia de manhã, quando ele acorda, toma aquele susto, é Lia que está do lado. O que ele vai fazer? Vai reclamar com o sogro. Falou, vem cá, eu queria era a Raquel, a bonitona. E aí, olha só, presta atenção, Deus já começa a fazer as correções. Já começa a colocar os pezinhos na balança. E aí, o que Labão fala para ele? É o seguinte, aqui na minha terra, a mais nova não casa primeiro que a mais velha, não. Então, você vai casar com ela assim, ainda vai trabalhar mais 7 anos. Olha só, Deus fazendo a correção. E o que acontece? Jacó trabalha mais 7 anos por Lia. Mas a Bíblia diz que, vocês entendem, né? Então, Jacó, Esaú, essas coisas, muitos nomes. E aí o que acontece? Ele trabalha mais 7 anos por Lia, por Raquel. Não, ele trabalhou 7 anos, vai trabalhar mais 7 por Lia, beleza? Não, Raquel ele já ia trabalhar 7 anos. Aí ele foi enganado e falou, então vou trabalhar mais 7 anos por, entendeu? Mas o contrário também serve. Vocês entenderam? Ele foi trabalhar 14 anos, pronto. Chegar mais perto de vocês aqui. Concentrar mais. E aí o que acontece? Deus já começa a fazer essa compensação, só que ela começa a ser desprezada. Desprezada por quem? Por Jacó. Porque Jacó foi apaixonado por Raquel. E Lia foi aquela desprezada. E aí Deus entra no circuito mais uma vez. Passa o próximo texto aí. Olha que coisa linda. Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Em outras palavras, ela começou a ter filhos. E Raquel não teve filhos. Presta atenção aqui. A maioria das palavras que você vai ver falando de Lia e Raquel, as pessoas colocam Raquel num patamar. Por quê? Porque Raquel depois teve José. José foi o rei do Egito, teve o governador do Egito. Tem aquela pompa toda e era amada do coração de Jacó. Mas deixa eu ser sincero para você, a bênção maior ficou com a feinha. A bênção maior ficou com a desprezada. E presta atenção no que eu vou falar agora. Isso é maravilhoso. Quando a Bíblia fala, abriu a sua madre, não está falando simplesmente deu filhinhos, não. Lia teve, de início, 4 filhos. Rubens, Simeão, Levi. De Levi veio uma família, uma geração de sacerdotes. Eles serviam no templo. E depois, nada mais, nada menos do que Judá. Judá, você já ouviu falar que Jesus é o leão da tribo de Judá? Da linhagem de Lia, a desprezada, a feia, aquela que Jacó não gostava, veio o Rei dos Reis, o Salvador, Jesus Cristo. E da linhagem dela vieram vários reis. Davi, por exemplo, não veio de Raquel. José foi legal, a história de José foi bacana, foi lindo, mas acaba nele. A desprezada, Deus fez perdurar a geração dela, até chegar aquele que nós estamos reunidos por conta dele, Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Deus faz. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? E aí segue, Ana, mãe de Samuel. Ana, vocês conhecem a história, está lá no capítulo 1 de Samuel. Gente, ela tinha uma concorrente, naquele tempo era permitida a poligamia, os homens casavam com mais de uma mulher, e a outra mulher de Eucana, que era o marido de Ana, o nome dela era Penina. E a Bíblia fala que Penina perseguia Ana por não ter filhos. E a Bíblia fala que Ana ficava muito angustiada com isso. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 1. Você pode ir anotando esses textos, porque se você for esperar você abrir, depois não vai dar tempo. E eu coloquei aqui atrás também. 1 Samuel, capítulo 1, de 6 a 7, diz assim, ó. E sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ela entrou em depressão, por tanto que a mulher irritava ela. E a Bíblia fala que ela teve muitos filhos. Que Penina teve vários filhos, e ficava jogando na cara dela, ó, você não tem filhos. Ficava fazendo aquela competiçãozinha. E aí Deus vem, e a Bíblia fala que Ana se jogou aos pés do Senhor. E Deus, mais uma vez, o Deus do quebrantado de coração. Deus é aquele que ele tem prazer naquele que se quebranta diante dele.
E a Bíblia fala que chegou um momento que Ana parecia que estava embriagada no templo, de tão angustiada que ela estava. O quanto a oração dela era com fé. E ela falou, Senhor Deus, me dá um filho. E se o Senhor me der, eu vou te dar ele de volta. E o que aconteceu? Deus deu Samuel para ela. Samuel, ele foi um dos juízes de Israel. Ele foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel. E depois ungiu Davi também. Ungiu Saul, primeiro rei de Israel, depois Davi. Antes disso, ele que governava. Numa pessoa só, que era Samuel, ele era juiz, e ele governava, e ele era o profeta. Simplesmente isso. Um dos maiores profetas da Bíblia. Veio de quem? De uma mulher que no primeiro momento era estéril. E que era desprezada por alguém que tinha muitos filhos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Deus é esse Deus que ele faz a compensação. Então você, talvez esteja na situação mais semelhante a essas pessoas que estão para o lado mais alto da balança. As pessoas que estão no lado mais baixo da balança, estão em desvantagem. Deus quer compensar as coisas ao seu favor, diga amém. E com base nessas pessoas que eu falei, nesses exemplos, eu quero tirar alguns princípios rapidamente aqui, para a gente estudar um pouco como que é o agir de Deus. Primeiro ensinamento que a gente pode tirar aqui é o seguinte: a sua origem não é o seu destino. Repita comigo, a minha origem não é o meu destino. O que isso quer dizer? Se você, preste atenção, se você teve um lar despedaçado, se você foi desprezado, se você não teve um lar funcional, teve um lar disfuncional, se você veio da pobreza, esse não é o seu destino. Diga graças a Deus. Por quê? Porque Deus, ele vem, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma, ele muda, ele converte, ele transforma tudo. Muitas vezes nós viemos de situações de pobreza, situações de desprezo. E o inimigo, a vontade dele é que você permaneça dessa forma. É que o pobre permaneça pobre, aquele sem estudo permaneça sem estudo, e por aí vai. Pelo contrário, o que Deus quer fazer é mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história, diga amém. Deus quer mudar a história dos seus filhos, da sua geração. Diga amém. Fala para quem está do seu lado, Deus quer mudar a sua história. Nós temos um exemplo aqui do baixista aqui, o Rodrigo, ele não está aqui hoje. O Rodrigo, casado com a Aline, ele já contou esse testemunho aqui no Núcleo Jovem. Ele veio de uma família, o pai o abandonou, era um pai agressivo, a ponto dele querer matar o pai dele. Ele contou para a gente aqui que ele chegou a pegar uma faca, guardou essa faca para matar o pai. E aí aconteceu que o pai abandonou a família, enfim, ele não cresceu com um referencial de pai. Hoje você vê o Rodrigo com os filhos dele, você fala, cara, Deus transformou, Deus mudou, Deus converteu, Deus mudou a identidade do Rodrigo. Quando Deus tem um encontro conosco, quando Deus tem um encontro contigo, Ele muda a sua identidade. E olha só, aqui eu quero trazer um ensinamento. A identidade, como o próprio nome diz, é aquilo que te identifica. Por exemplo, quando a gente fala assim, você conhece fulano? A primeira coisa que você fala é você fala o nome dele. Você conhece o Alex? Aí se a pessoa falar assim, não conheço não. Aí você dá uma outra característica, uma característica física. Por exemplo, no meu caso é um negão gigante. Aí o pessoal na hora já sabe. Sei. Você primeiro fala o nome, depois você dá uma característica física. Amém? Estão comigo? Quando Deus, olha que interessante o que Deus faz quando Ele entra na vida de alguém. O próprio Jacó, quem já passou pelo encontro com Deus, já viu a ministração de Peniel. E aí, resumindo a história, Deus chega, Deus tem um encontro com Jacó, e Deus muda o que nele? Primeira coisa, o nome. Ele fala assim, Jacó, você não vai ser mais aquele que vai ficar agarrando no calcanhar. Você vai se chamar Israel. Israel significa príncipe de Deus. Deus chega para ele, e olha aqui, lembra que no início eu falei que o nome, ele identificava mesmo a pessoa, era a identidade daquela pessoa. E ele fala assim, você teve um encontro comigo agora, você não vai ser mais essa pessoa, você vai ser outra pessoa, o seu nome agora é Israel. Ele mudou o nome dele. E outra coisa que eu falei que identifica são características físicas, não é verdade? O que Deus fez? O que o anjo fez com Jacó? Quem lembra? Tocou o quê? A coxa dele. E ele ficou o quê? Manco. Isso é uma característica física, não é verdade? A partir daquele momento, se alguém fosse identificar Jacó e falar, quem é Jacó? Jacó é aquele, é o que agora o nome dele é Israel. Não sei quem é não, é um que é manco. Cara, isso é lindo. Deus mudou a história de Jacó. Deus mudou o nome dele, falou, agora você não é mais aquele que persegue o calcanhar dos outros, você é um príncipe, e eu vou te marcar.
O que isso tem a ver com as nossas vidas? Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você aceitou Jesus, se você está aqui, se você disse que teve um encontro com Deus e nada mudou na sua vida, você não teve um encontro com Deus. Porque quando Deus, Ele pega um homem, quando Ele chega na vida de um homem, Ele traz transformação, Ele muda a sua identidade, Ele te diz quem você é. Foi assim com Jacó, foi assim com Pedro. Eu fiz uma pregação só sobre isso. Pedro estava lá, Jesus chegou para ele assim e falou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala, você é o Messias. E aí Deus fala, na época o nome dele era Simão. E aí Jesus vem e muda o nome dele, fala, você é Pedro, você é pedra. O cara que ia para um lado e para o outro, agora não, você é pedra. E mais ainda, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Ele deu identidade para ele falou, você é pedra, mudou o nome dele. E ainda profetizou, ainda deu um propósito para ele, ainda deu um destino para ele. E jogou para o futuro, ele falou, e as portas do inferno não prevalecerão. O que for ligado na terra será ligado no céu. Deu um propósito para ele. Quando você aceita Jesus, quando Jesus entra na sua vida, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua identidade, e Ele te dá um propósito, Ele te dá um destino. Por que muitas vezes a gente vê as pessoas perdidas, sem saber o que fazer? Deixa eu te falar, não teve um encontro verdadeiro com Deus. Não deixou Deus mudar a sua identidade. Não tem como você aceitar Jesus, sentir a presença de Deus e não ficar marcado. E para tornar o negócio mais claro, é o que bebia, deixar de beber, o que traía, deixar de trair, o que dava cano, parar de dar cano. Eu não estou falando de nada físico, eu estou falando de espiritual, estou falando de mudança de vida. O que tinha síndrome do pânico, deixar de ter síndrome do pânico. O que não conseguia dormir, passar a dormir. Deus, quando chega, Ele muda a identidade, Ele te dá uma marca. Você precisa da sua marca. De forma que as pessoas, ao olhar para você, elas vão saber que você é seguidor de Jesus sem você falar. Ainda que você queira negar. Não foi o que o Pedro quis fazer? Se você pegar quando o Pedro nega Jesus, o pessoal pergunta para ele, você é seguidor de Jesus? Não, não sou não. Não, a sua forma de falar te denuncia. Pode pegar lá no texto, fala sobre isso. Eles identificaram Pedro porque ele parecia com os cristãos, ele parecia com aqueles que seguiam Jesus. Isso quer dizer, meu irmão, que você, quando você tem a marca de Deus na sua vida, não importa, você pode até tentar desviar, você pode até tentar, a marca de Deus vai estar na sua vida. E se você está longe da presença de Deus, hoje é tempo de voltar, porque Ele te marcou, e te marcou de uma vez por todas. Mas muitas pessoas, e essas que me preocupam, têm vivido um evangelho light, sem marcas. Sabe aquela história de não sair mancando? De tudo ser da forma como era antes? Isso me preocupa muito, gente. E olha que eu sou pastor de jovem. E essa geração, se nós não tomarmos cuidados e mantivermos as coisas conforme a palavra, o trem desanda. É gente postando de manhã, tomando bebida na balada, e à noite na igreja, fazendo check-in, como se fosse a mesma coisa. Deixa eu te falar, não é, meu irmão. Não é. Você pode me criticar, você pode falar o que for, não é. Cada vez mais, é isso que tem acontecido, uma mistura. Você não sabe mais o que era antes e o que era depois. Se não tem antes e depois, não tem nada a ver com o cristianismo. Porque quando Jesus chega, Ele marca a história. Para começar, Ele dividiu o nosso calendário. Por que Ele não vai mudar a sua vida? Se você era o mesmo antes de conhecer a Cristo, tem alguma coisa errada. Provavelmente você não conheceu a Cristo. Porque quando Ele chega, Ele muda a sua identidade. Olha que interessante, Abraão. Vixe. Estou olhando meu tempo ali. Gênesis 17, 5. Olha que lindo. E não se chamará mais o teu nome Abrão. Deus mudou o nome de Abraão também. Mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai da multidão de nações te tenho posto. Abraão significa pai de nações. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. O que está no futuro, aqui, ele fala, reis sairão de ti, te abençoarei, isso é futuro. O que Deus está dando para Abraão e para a sua geração? Um destino, um propósito. Deus mudou o nome dele, mudou a identidade dele, ok? E depois falou, esse é o seu destino. De você sairão, virão, o futuro. Olha só, Deus quando ele entra na sua vida, Ele muda a sua identidade e Ele te dá um destino.
Ele te fala para onde você vai, ele fala para onde vai a sua casa, para onde vão os seus filhos, para onde vai a sua descendência. Por aí vai. Você pega, depois estuda os nomes que Deus mudou. Você vai ver que ele muda a identidade e dá um destino. 2, segundo ensinamento, apesar das dificuldades, não fique parado. Essas pessoas, elas foram esquecidas, mas elas correram atrás do que era delas. Deus é um Deus que traz a compensação, mas Ele gosta que você participe de alguma forma dessa ação, desse milagre que Ele vai fazer na sua vida. Nós temos pregado o tema desse ano de 2020, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E o nosso pastor, na virada do ano, quem estava aqui, falou exatamente sobre Josafá. Chegou para Josafá uma notícia ruim, a notícia de que um exército gigantesco estava vindo para o atacar. Veio a notícia ruim. Resumindo a história, Deus falou o seguinte: fica tranquilo, o Senhor lutará por vós. E o tema de 2020 é esse: Deus vai lutar por nós, amém? Mas se você acha que isso significa você ficar parado e esperar Deus lutar por você, não. Não interpretem mal a história, a nossa palavra profética. O que isso quer dizer? Deus vai lutar por você, mas provavelmente você vai ter que pegar na espada. Foi o que eles fizeram. No caso de Josafá, Deus falou assim: ó, vocês vão pegar as armas, vocês vão mandar os músicos na frente. E quando chegar na batalha, fiquem tranquilos, pois eu vou lutar por vocês. Mas eles tiveram que agir, eles tiveram que exercitar a fé deles. Vocês estão entendendo? A gente precisa, você precisa. E nós estamos numa sociedade, gente, e aqui vai o meu desabafo, em que a gente tem, o governo principalmente, tem tentado, de alguma forma, passar a mão nas minorias. Né? Com esse governo tem mudado um pouco, mas é aquele negócio de passar a mão naquele que é necessitado, de forma que ele fique confortável na situação que ele está. Isso não traz crescimento, a verdade é essa. Porque a tendência de uma pessoa que esteja confortável é ficar ali naquele lugar. Já viu aquela história de quando uma ave quer que o filhotinho voe, ela começa a tirar as almofadinhas lá para deixar os espinhos, para incomodar o ninho, para que ele não queira ficar ali, para que ele queira voar, para que ele queira alçar voos mais altos. E o que muitas vezes o pessoal quer fazer é colocar mais espuminha no ninho para que ele fique ali, para que ele fique um marmanjo grande dentro do ninho, sem poder voar. E isso eu estou falando de cotas, eu estou falando de um dia desse, gente. Eu vi cota numa universidade me perdoe, para LGBT. Cota numa universidade federal. Gente, isso é um absurdo. Qualquer tipo de cota. Ah, pastor, muito bem, você negro falando isso. Exatamente, eu negro falando. Porque eu tive minha condição. Eu estudei em colégio particular a vida inteira. Está aqui minha mãe, que pôde me dar esse conforto. Meus pais puderam me dar esse conforto. Põe cota para você ver. Para mim, eu vou chegar e vou fazer e vou arrebentar. Eu não preciso de cota. Ah, beleza, e os pobres? Meu pai veio lá do Nordeste, comeu calango, baiano, veio para cá, se alistou no exército, teve que fazer os dentes, estava sem dente para conseguir entrar no exército, na aeronáutica. Conseguiu passar a estudar, casou, passou na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, depois passou no STJ em primeiro lugar no concurso dele. O que eu quero dizer para vocês é que se nós começarmos a passar a mão naquele que é necessitado, naquele que veio de uma condição, gente, eu sinto muito pela sua condição, mas você tem que sair dela. Deus não vai te pegar pela mão e fazer tudo por você. Ele quer que você vá, e Ele vai junto contigo. A promessa é que Ele vai junto contigo. Mas se nós ficarmos passando a mão em quem é necessitado, demais, passando a mão demais, a ponto que ele não queira fazer nada, não haverá crescimento. Então, na sua vida, da mesma forma, a dificuldade existe para todo mundo. Às vezes eu encontro algumas pessoas e converso com algumas pessoas que eles acham que só eles, na face da terra, passam por provação. É como se o inimigo só focasse na família dele, na vida dele, e ele acha que ele é exclusivo, que ele está passando. E normalmente eu falo assim: meu amigo, isso acontece com todo mundo. Dificuldade tem para todo mundo. O que Deus quer de você é que você pegue esse cajado, você pegue essa espada, que você pegue esse escudo e vá na frente. A promessa é que Ele vai lutar contigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Na Bíblia é cheio desses exemplos também. Gideão, a Bíblia fala que ele era o menor da sua casa. E é para ele que Deus aparece. E fala assim: é o seguinte, eu quero livrar meu povo dos midianitas. Acho que a época eram os midianitas. Era tanto povo que oprimia o povo de Deus. E falou bem assim para ele. E aí ele responde: mas eu sou o menor da minha casa. Eles viviam em cavernas, escondidos. Sabe o que aconteceu? Gideão teve que sair da caverna dele. Teve que pegar
em espada, e ir atrás, e Deus deu a vitória. Mas ele teve que fazer a parte dele. Vocês entendem? Davi era desprezado. Eu não falei de Davi no começo, mas Davi, quando Samuel, lembra de Samuel, filho de Ana, ele foi ungir o rei, ele foi até a casa de Davi. A Bíblia fala que ele nem foi chamado. O Jessé, o pai dele, chamou todos os filhos lá, porque estava ali alguém de importância. Era Samuel. Samuel, como eu falei para você, ele governava Israel. Imagine um governante, alguém chegando na sua casa, para um banquete, para algo importante. Ninguém vai na sua... Nenhum presidente hoje, se o Bolsonaro fosse na sua casa, é algo importante. Provavelmente você ia chamar todo mundo de importante, que você pudesse, para ver o que ia acontecer ali. Sabe o que aconteceu com Davi? Ficou lá no curral, cuidando das ovelhas. E Deus fala para Samuel, Samuel, é o seguinte, tem mais gente aí. Manda chamar o desprezado, o menor, que estava lá sujo, provavelmente. E ele veio, e ele foi o rei de Israel. E num determinado momento, mesmo tendo sido ungido, apareceu um gigante na frente dele. Ele já era ungido. Samuel, o cara, já tinha derramado um óleo sobre a cabeça dele. E ainda assim, ele teve que pegar na espada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Qual é a sua espada? Eu te pergunto. O último ensinamento que eu quero trazer hoje é que nós temos um Deus que luta por nós. Diga amém. Essa é a parte mais linda. E por conta disso, sabendo que você tem um Deus que luta por você, se algum dia uma notícia ruim chegar até você, como chegou para Josafá, voltando lá para o texto de 2 Crônicas 20, chegaram para ele e falaram, deram a notícia ruim. Eu te falo, não se assuste com notícias ruins, amém? Deus luta por você. Na história dessa igreja, nós temos uma história de notícias ruins, muitas vezes. Um exemplo, o pastor já contou aqui, da época que a gente estava procurando um lote no Núcleo Bandeirante. Nós somos uma igreja originária do Núcleo Bandeirante, lá dentro do Núcleo Bandeirante. E dentro do Núcleo Bandeirante era a nossa visão. E à época o pastor viu um lote, daqueles germinados ali do Núcleo Bandeirante, com um vizinho do lado, do outro lado, na frente, ruazinha pequena. E o pastor levou a igreja lá e nós oramos. E batemos o pé lá e jogamos óleo. Fizeram de tudo lá. E aí, resultado da história, não conseguimos o lote. O pastor ficou chateadíssimo. Olha que notícia ruim. Não conseguimos o lote, nem lembro o que aconteceu. E aí Deus pega essa notícia ruim e transforma nisso aqui. Um lugar onde nós não temos vizinhos. Os vizinhos que nós temos aqui são empresas que não funcionam no final de semana. Gente, eu faço parte de grupo de pastores de Brasília. Vocês não têm noção quanto a gente é privilegiado aqui. A gente tem, apesar da dificuldade de estacionamento, nós temos um amplo estacionamento aqui. Nós não temos vizinho do lado, ligando para a polícia, falando, olha lá os irmãos lá, até 10 horas lá, fazendo barulho. Que o que a realidade das igrejas aí é essa. E era isso que a gente queria, a nossa visão era essa. E a notícia ruim chega, ó, esse lote não vai ser de vocês. Deus tem algo melhor para vocês. Não se assuste com notícias ruins. Você tem um Deus que luta por você. Um outro exemplo é de um lote que nós temos aqui no setor de indústria mesmo, e nós participamos de uma licitação. Eu não lembro os valores direito. A época, a licitação acho que era 300 mil reais que foi dado lá o lance. Aliás, o lance mínimo 310, alguma coisa assim. Aí o pastor queria muito, enfim, esse lote aqui, com uma edificação que tem também. E ele deu 420 mil, 100 mil a mais. Aí saiu o resultado. Ganhamos a licitação, glória a Deus. Contou para a igreja, glória a Deus. E aí o dono do lote, que estava perdendo o lote para a Terracap, ele não foi notificado, ele teria direito também de participar daquilo ali. Resumo da história, foi anulado. E aí veio a notícia ruim. Animado, o pastor já tinha contado para a igreja o negócio. E aí ficou triste. E aí teve a nova licitação. E olha só, presta atenção. Pela lógica, nessa nova licitação, o dono do lote participaria. E pela lógica, ele daria um lance bom, porque ele queria aquilo ali. Não é verdade? Vocês estão comigo? Essa é a lógica do negócio. E aí Deus falou para o pastor, 320, dá 321 mil. Como assim? 321? 321 mil a mais. Deus deu um direcionamento e fala para ele assim, ó, essa luta é minha. Pela lógica, vai sair tão caro quanto o outro valor, porque está entrando alguém novo. E ele falou bem assim, Deus falou no coração dele, cara, se não deu certo da outra vez, é porque Deus quer dar isso aqui para a gente de alguma forma, quer nos abençoar.
Ele entendeu a notícia ruim como uma bênção de Deus. Essa chave que às vezes a gente precisa virar. Às vezes a notícia ruim na sua vida é o que vai mudar a tua história. É o que te vai fazer acreditar que Deus ele é poderoso e só Deus vai te tirar dessa situação. E o que aconteceu? Saiu o resultado da licitação, a gente levou para 321. Nós economizamos 100 mil reais. Uma notícia ruim se transformou em bênção para as nossas vidas. Qual a notícia ruim hoje na sua vida? Se você tiver a fé certa, se você se deixar ser moldado por Deus, isso pode se transformar na melhor notícia da sua vida. Porque é dessa forma que Deus age, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Jacó teve todas as bênçãos da primogenitura. Lia foi mãe de reis. Ana foi mãe de um profeta abençoadíssimo. E Davi, desprezado, foi rei. É isso que Deus faz. Um Deus que coloca os pesos na balança. Eu quero fazer 2 orações nesse momento. A primeira oração é para aquelas pessoas que querem fazer parte desse rol de pessoas aqui que foram abençoadas. E que para isso precisam aceitar Jesus no seu coração em primeiro lugar. Para que Ele transforme a sua vida, para que Ele mude a sua identidade e para que Ele te dê um destino, amém? A primeira oração é para essas pessoas. E a segunda oração é para aqueles que estão nessa situação de desânimo, de injustiça. Você se sente injustiçado, desprezado. Você tem as características dessas pessoas que eu falei para você, sem a bênção. Deus quer te dar uma bênção, amém? Deus quer transformar, Deus quer colocar os pesos na balança e trazer a compensação sobre a sua vida. Então quero que a igreja feche os olhos e eu vou orar. Senhor Deus, eu quero colocar a vida dessas pessoas, Pai, que estão aqui. Em primeiro lugar, aqueles que querem te aceitar como seu Senhor e Salvador. Aqueles que querem servir teu santo nome, Pai. Que querem desfrutar da tua presença, Pai. Querem ser marcados por ti, Senhor Deus. Possamos de verdade sermos marcados, Pai. Termos a marca do cristianismo nas nossas vidas, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ter a plena convicção de que somos teus filhos. Que somos teus, que te servimos, Pai. Coloco de igual modo aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, por necessidade. Que o Senhor possa, Pai, dar uma virada na vida dessas pessoas, Pai. Que elas possam saber que ela tem um Deus da virada, o Deus que compensa, o Deus da compensação. Nós precisamos de Ti. Vem sobre nós, toma as nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Rendemos graças a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Cristo? Amém. Lembre-se disso. Quando nós encontramos a Deus, Ele muda a sua vida. Amém? Então eu quero que você faça essa reflexão. Como era a sua vida antes? Como é hoje? Houve mudança? As pessoas conseguem ver a marca de Cristo em você? Se a mudança não existe, você precisa reavaliar a sua vida. Amém? Você precisa reavaliar a forma como você, o homem que você é, a mulher que você é, o marido que você é, o pai que você é. Reavaliar-se. Amém? Faça esse exercício essa semana. Que nós precisamos ser marcados por Deus. Amém? Glória a Deus.